Muito bem, amigos do nosso curso à distância EAD do Seminário Teológico Bereshit, mantido pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, da Faculdade Teológica Bereshit. Nós estamos na matéria número 1, Introdução Bíblica 1, também chamada de Pentateuco, onde estamos estudando os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido dos judeus por Torá. Torá quer dizer esses 5 primeiros livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E nós já estamos acabando o livro de Gênesis, só faltava o personagem José. Falamos de Abraão, de Isaac e Jacó, chegamos a José. José, essa personagem enigmática, tem sido até motivo de filmes e etc., porque realmente sua história é uma história espetacular. Ele aparece 258 vezes no Velho Testamento, só perdendo aí para Jacó, que é 374 vezes, e Abraão 311 vezes, junto com Abraão. Depois Isaac 133 vezes ocorre na Bíblia inteira, Noé 55 e Adão 33. Essas ocorrências são na Bíblia inteira, a Bíblia Almeida Revista Corrigida. Então essa personagem, José, personagem feminina, igual Coragem, né? A história dele começa lá em Padã Arã, quando Jacó, chegando lá com 77 anos, casa, então, depois de 7 anos, pensando que era Raquel e era Leia, né? Até o Talmud, que é um comentário judeu, o Seder Olam e o livro de Asher, fala que elas eram gêmeas. A Bíblia não diz isso, mas pode até ser, né? E como é que vai confundir a pessoa que está vivendo com ela todo dia, 7 anos convivendo com a pessoa, e agora vai dormir com a moça e de manhã cedo é que vai ver que não é ela. Então parecia que tem fundamentação que sejam gêmeos, mas isso é tradição, isso não consta na Bíblia não. Então ele começou a trabalhar lá com 77 anos, depois de 7 anos ele adquiriu as 2 esposas, né? Primeiro Lia, depois na semana seguinte Raquel. Logo começa a ter filhos com Lia, tem então Ruben, Simeão, Levi e Judá, 4 primeiros meninos, cada um no ano. Depois ele começa a possuir concubinas, Zilpa, depois Bila. Nesse meio tempo, tanto ele tem filho lá como tem filho cá. Então não continua de ano em ano, não. O certo é que no período de 7 anos, depois que ele casou, ele teve os meninos todos. Em 7 anos ele teve os filhos todos. Primeiro 4 anos ele teve esses meninos com Leia. Depois a Bila, mulher concubina de Raquel, coloca lá para ter 2 meninos, né? Dan e Naphtali. Depois a outra coloca Aser e Zebulon, Zebulon e Sacar e Zebulon. E depois a Raquel vai ter o José. E diz a Bíblia que quando teve José, ele resolveu voltar embora. Então já se passaram 14 anos. Ele foi para lá com 77, já estava lá quase chegando 91, quando nasceu José. Então a história começa por aí. Ficou mais 6 anos lá, de modo que José sai de lá com 6 anos de idade, né? Nasceu quando ele foi sair, completou os 14 e saiu com 20. Ficou 20 anos em Padã Arã. Então ele nasceu aí no 14º ano de Jacó em Padã Arã e saiu de lá com 6 anos. 17 anos foi vendido para o Egito. E vocês sabem muito bem que um dos problemas de José foi aquela túnica de várias cores que o pai dele deu ele. É um erro muito terrível isso aí. Os pais destacar filhos. Isso é muito perigoso. Acabou julgando o menino contra os seus irmãos. Outro erro que nós podemos anotar também na vida de José foi que ele falava tudo que ocorria com ele. Tem coisa que não é para falar. Ele teve aqueles sonhos, né, vendo o cesto dele, o molho dele, lá, o feixe dele na colheita, se inclinando todos os outros, o sol e a lua inclinando diante dele, e ele contava isso para os meninos, para os irmãos dele, que eram meios irmãos, né? Só tinha um irmão, por enquanto tinha nenhum irmão verdadeiro, porque Raquel só tinha ele. Depois ela morre no meio do caminho, antes de chegar, depois que ele sai de Padã Arã para vir encontrar com seu pai, ele demora 4 anos até chegar no seu pai. Fica para em Betel, para em Migdal-Eder, onde a Diná é deflorada, fica parando por ali, Siquém, e acabou que ele então, Raquel morreu quase chegando lá para encontrar com Isaac, que só vai morrer com 180 anos, né? Nessa época tem 130 e poucos anos ainda. Então, outro erro de José foi chegando lá no Egito, ele é vendido pela caravana de ismaelitas, e Potifar, que é o eunuco do rei, colocou ele para ser gerente geral da casa dele.
E um erro de José aí que a gente pode observar é que ele entrou na casa quando não tinha ninguém lá. Ele era o gerente da casa. Tudo ficava na mão dele. E diz a Bíblia que na hora que não tinha nenhum funcionário lá, ele entrou lá. Então isso aí é um erro terrível que Jó não cometeu. Diz que Jó fugia da aparência do mal, né? Temente a Deus e desviava-se do mal. Nós precisamos aprender isso, desviar do mal. O mal está lá, você passa cá. É preciso prudência, ser prudente como as serpentes, simples como as pombas. Ele bobeou, entrou lá, a mulher agarrou ele, né? Potifar chegou, ela contou a história todinha e foi levar para o juiz, mas diz o Talmud, que é um comentário judeu, que o juiz e o Potifar sabia que ele não devia, porque a maneira como a roupa foi rasgada era a maneira que estava fugindo, era defesa e não ataque. Se ele tivesse avançado nela, a roupa teria rasgado tipo de cima para baixo, né? Daqui para lá. Então ele estava fugindo, ela pegou de baixo para cima. Então, pela roupa, o juiz já sabia, cochichou com Potifar, né? Falou, ó, essa mulher que é culpada. E evidentemente que era, né? Se ela era casada com o eunuco não podia ter relação sexual porque ele era castrado. Então ela comprava, vivia comprando escravozinho para ela fazer os prazeres dela, né? E era mais um que ela pensou que ia funcionar e ele não aceitou. Então ele fica ali na cadeia agora mais ou menos, ficou 1 ano na casa de Potifar, mais 12 anos na cadeia, né? 2 anos antes de sair da cadeia, aparece lá o padeiro mor e o como é que chama o outro? Zelador mor lá, o padeiro mor e o copeiro mor, não é isso? Que servia lá. E ele interpreta os sonhos dele, depois ele sai dali, e depois de 2 anos que ele sai, eles lembram quando o faraó tem aquele sonho das vacas magras, das espigas e tal. E aí entra uma observação para você que nos assiste. Sonhos são revelações. Então não tem tabela de sonho. A pessoa sonhou com azul, é amor de Deus. Sonhou com verde, é esperança. Sonhou com preto, é opressão. Sonhou com branco, é santo. Não existe isso. O sonho ele é dado por revelação e o discernimento dele é revelado. Tanto é que lá no sonho do faraó, tanto as espigas magras 7 anos de fome, quanto as vacas magras 7 anos de fome. Né? No sonho do padeiro e do copeiro, tanto o cesto de pão era 7 anos, 2, quando ele diz que dentro de 3 dias, 3 cestos, 3 dias você vai ser levantado a cabeça. Em 3 dias você vai morrer. O sexto, 3 dias, 3 cestos era 3 dias. Então não tem lógica, sonho é revelado, não tem tabelinha de sonho não. A história continua, ele então casa com a Zenate, que é a filha de Potifar, alto sacerdote por lá, e logo depois começa o período de 7 anos de fome, primeiro tem uns 7 anos de fartura, nesses 7 anos de fartura, faltando 2 anos para acabar a fartura, ele tem os meninos dele, Manassés e Efraim, 2 anos antes da fome, começa a fome, o Jacó manda os meninos dele descer, então no primeiro ano de fome os meninos chegam lá, José reconhece, faz de conta que não conheceu, prende Simeão, eles voltam para a casa deles, depois de mais um ano eles voltam, no segundo ano da fome, né? Aí eles revelam a eles, e Judá confessa que Judá agora era primogênito, né? No lugar de Ruben, Simeão e Levi. Ruben porque maculou o leito do seu pai, transando com Bila, e Simeão e Levi porque matou o pessoal tudo em Siquém, sanguinários, né? E aí o Jacó chega no Egito com 130 anos de idade. Então ele começou a procriar no ano 84 da vida dele, 46 anos depois já estava com 66 cabeças de alma. Inclusive um menino dele chamado Judá já era vovô. Já tinha um menino chamado Elionan que tinha morrido, Selá ficou para trás, e ele teve um relacionamento com a nora chamada Tamar, teve Pérez e Zerá. E o Pérez já tinha um menino. Então, claro que esse menino é tudo menores, né? Essas idades aí, se você fizer as contas, vai ver que os meninos estão casando com 10 anos, 12 anos, que era normal naquela época. Hoje não, hoje é estupro de vulnerável, é pedófilo e tal. Mas naquela época não. O próprio Ezequias, quando teve, né? O Acais, quando teve Ezequias, ele tinha 10, 12 anos de idade. Então fazer as contas que você vai descobrir. Então, Jacó então encontra com José no segundo ano da fome. Fala com ele, ainda falta 5 anos, vem para cá, vamos ficar aqui. E aí nós vamos verificar que já está com 56 anos de idade, o José. Jacó morreu com 147, José estava com 56, o Manassés com 16 e o Efraim com 14. E diz que assentaram no joelho do Jacó para abençoar, né? José morreu com 110 anos, e Manassés tinha 79, Efraim 78, e diz que ele viu até a terceira geração. É verdade, porque Manassés gerou Maqui e Gileade, que é a terceira geração. Então a história de José é essa daí, é uma história muito linda, muito boa. Nós ficamos por aqui, encerramos as personagens, agora vamos começar a entrar no livro de Êxodo, falaremos de Moisés, depois do Êxodo, e vamos trabalhando por aí. Um abraço, até mais.